O caso de hoje aconteceu no ano de 2015 no estado de Missouri, nos Estados Unidos, e se trata da surpreendente história por trás de um crime que chocou uma comunidade inteira. Eu sou a Amanda Green e no vídeo de hoje eu conto o surpreendente caso de Dee Dee Blanchard, uma mãe que era reconhecida por sua dedicação aos cuidados da filha doente. Mas essa história escondia segredos que ninguém podia imaginar. E esse vídeo deveria ter saído na semana passada, junto com outros vídeos que eu prometi pra vocês. Mas quem me acompanha no Instagram sabe que a minha vida está bem complicada, minha existência nesse mundo virou de cabeça pra baixo. Infelizmente não deu pra postar vídeos, não deu pra nem postar muitos conteúdos lá no Instagram. Mas eu estou aqui, é isso que importa, estou bem, meu filho está bem. Eu espero que vocês entendam e me perdoem por essa mazela. Mas se você quiser ser notificado toda vez que eu postar vídeo, basta se inscrever no meu canal e apertar o sininho, que você vai receber todas as notificações dos meus próximos vídeos. Sem mais delongas, bora para o caso de hoje. Claudina Blanchard, conhecida como Dee Dee, nasceu e passou boa parte da sua vida no estado da Louisiana e tinha 48 anos quando tudo aconteceu em 2015. Ela era filha de Claude e Emma Petrie, que tiveram outros 5 filhos. A infância de Dee Dee foi um pouco conturbada e desde pequena ela já apresentava um comportamento considerado impróprio para uma criança da idade dela, como por exemplo, ela tinha o costume de furtar coisas que pertenciam aos seus colegas de classe lá na escola. Ela também se metia em muitas confusões, ela mentia muito e quando algo não ia da forma como ela queria, ela também usava mentira para prejudicar quem quer que fosse. E também há relatos que a sua própria mãe, a Emma, às vezes a levava para lojas para que ela furtasse coisas lá. A mãe de Dee Dee, a Emma, foi presa diversas vezes por roubar itens em lojas. Além disso, ela tinha um costume de roubar roupas em lavanderias. O relacionamento da Dee Dee com a família não era muito bom e ela tinha um misto de ressentimento por pensar que a família nunca fez nada por ela ou que nunca deu a atenção que ela merecia. Bom, os anos foram se passando e a Dee Dee foi crescendo e ela passou a demonstrar muito interesse pela enfermagem e chegou a trabalhar como auxiliar de enfermagem por algum tempo, e foi nessa época que ela acabou aprendendo diversos termos médicos e se familiarizou com o efeito de alguns medicamentos. Quando ela tinha 24 anos, ela conheceu o Rod Blanchard, que era bem mais novo que ela, ele ainda estava no ensino médio, e ele tinha 17 anos quando os dois iniciaram um relacionamento. Bem no começo desse relacionamento, a Dee Dee ficou grávida e Rod passou a acreditar que era sua obrigação se casar com ela. Os dois se casaram, mas o relacionamento não durou muito e mesmo antes da bebê nascer, eles já estavam separados. O Rod decidiu pedir o divórcio por perceber que não tinha se casado pelas razões certas, e ele também disse que havia algo misterioso sobre a Dee Dee que ele não conseguia explicar, mas era uma sensação ruim. E em 1991, a Dee Dee deu à luz a uma menina que foi chamada de Gypsy Rose em uma homenagem de seu pai à sua banda favorita, os Guns N' Roses. E Rod contou que mesmo depois da separação ele continuou se comunicando com a Dee Dee, ele dava tudo que a Gypsy precisava e continuou vendo a menina sempre que podia. Já a Dee Dee disse que na verdade o Rod não se interessava pela menina e era um golpista que usava as pessoas por dinheiro. Bom, a Dee Dee se mudou de volta para casa do seu pai, que nessa época já tinha se casado com outra mulher, e continuou cuidando da filha lá. A Dee Dee tinha muitos amigos, ela era considerada muito bondosa e amável e todo mundo gostava dela. E as pessoas acreditavam que ela tinha muita vocação para cuidar de outras pessoas e talvez por essa razão pessoas doentes simplesmente apareciam na vida dela. Era um pouco estranho. A sua própria filha, Gypsy Rose, apresentava vários problemas de saúde desde muito pequenininha e esses problemas tornavam a vida das duas muito difícil. Só para mencionar alguns dos problemas que a Gypsy tinha: ela apresentava apneia do sono, que fazia com que ela parasse de respirar no meio da noite. Ela tinha uma desordem genética e por isso ela não enxergava muito bem. Tinha problema auditivo, os seus intestinos não funcionavam, ela não sabia como mastigar. Ela tinha gripes e resfriados constantemente, tinha anemia, asma severa, além de um atraso em seu desenvolvimento intelectual e muitas outras condições que faziam com que ela precisasse de procedimentos invasivos como a instalação de sonda alimentar. Ela precisava dormir conectada a aparelhos respiratórios e ela teve as glândulas salivares retiradas porque ela babava muito e às vezes se engasgava na própria saliva, além de ter todos os seus dentes retirados, pois eles não eram nada saudáveis. Todas as condições da Gypsy exigiam muito cuidado e por isso a Dee Dee não podia trabalhar, ela simplesmente vivia de doações
e auxílio do governo. Mais tarde, a Gypsy teria sido diagnosticada com um câncer terminal e também esclerose múltipla, e tudo se tornou ainda mais difícil. E quando a Gypsy fez 7 anos, ela sofreu um pequeno acidente enquanto estava andando de moto com seu avô e acabou arranhando o joelho, e segundo a mãe, ela precisou de várias cirurgias para voltar a andar normalmente. Mas depois de todas essas cirurgias, por sofrer atrofia muscular, a menina simplesmente não conseguia mais andar e ficou presa a uma cadeira de rodas. E por razões consideradas até explicáveis nesse caso, a menina nunca teve uma infância comum, ela não frequentava a escola, ela parou de ir para a escola na 2ª série e era ensinada em casa por sua mãe. Enquanto a Didi morava na casa do pai e da madrasta, algumas coisas estranhas começaram a acontecer, como por exemplo, dinheiro começou a sumir, a madrasta também ficou muito doente e eles começaram a desconfiar que a Didi pudesse ter alguma coisa a ver com isso. Eles então a confrontaram, perguntaram o que estava acontecendo e ela teria ficado muito ofendida, afinal, ela era uma mãe dedicada que tinha uma única prioridade, que era a saúde da Gypsy, e ela não conseguia entender por que alguém desconfiaria dela. Então, depois desse desentendimento que eles tiveram, ela se mudou para uma pequena cidade chamada Slidell, que fica também na Louisiana, onde ela passou a morar em um apartamento muito simples que era pago pelo governo. E devido à saúde debilitada da Gypsy, além delas receberem moradia gratuita e alguns outros benefícios do governo, elas também recebiam doações da comunidade e outros benefícios mais específicos que eram destinados às pessoas com necessidades especiais. Bom, eu acho que já deu pra perceber que a vida da Didi não era nada fácil, e ela sempre dizia que por ser uma pessoa muito boa, as tragédias continuavam acontecendo com ela para que ela se tornasse ainda mais forte. E que ela entendia isso, que tinha nascido para cuidar da filha Gypsy, então o resto não importava. Bom, no ano de 1997, a mãe da Didi, a Emma Petrie, ficou muito doente e quem acabou se tornando responsável pelo seu cuidado foi a Didi, que já tinha alguma experiência como auxiliar de enfermagem e também cuidava de uma filha doente. Então, talvez por essa razão, ela tenha sido a escolhida para cuidar da mãe nos últimos dias de vida, porque a Emma acabou falecendo. Mas nós vamos voltar a falar um pouco mais sobre esse assunto mais tarde, porque parece que essa morte não foi tão simples assim. No ano de 2005, outra tragédia acometeu a família da Didi, e quem é um pouco mais velho vai se lembrar do furacão Katrina, que devastou parte do estado da Louisiana, e a Didi e a Gypsy tiveram seu apartamento simplesmente destruído pelo furacão e acabaram perdendo tudo, incluindo muitos dos documentos que comprovavam a história médica da Gypsy. E aqui nos Estados Unidos, o máximo que os hospitais guardam de recordes são por 5 anos, então quase 10 anos de história médica tinha sido perdida ali. E elas também perderam a certidão de nascimento da Gypsy. E a história comoveu muita gente, afinal se tratava de uma mãe solteira que cuidava sozinha de sua filha com necessidades especiais. E nessa época, apesar de ter 14 anos, a Gypsy ainda se vestia e se comportava como uma menininha de 7 ou 8 anos, e segundo a mãe isso acontecia porque a idade mental da Gypsy não acompanhava a idade real. Ou seja, ela tinha um atraso em seu desenvolvimento. Além disso, ela sempre passou por muitos procedimentos médicos e tomava muitos remédios que deixaram marcas no seu corpo e na sua alma. Bom, depois que elas perderam tudo no furacão Katrina, elas receberam o apoio de muitas pessoas, não só da Louisiana, mas do país todo. Elas acabaram indo para um abrigo para pessoas com necessidades especiais, e o médico viu o sofrimento da mãe e da filha e sugeriu que elas se mudassem para o Missouri, onde haviam muitos médicos especializados na doença da Gypsy, e eles poderiam ajudá-la lá. Então elas receberam ajuda de instituições de caridade e uma casa foi alugada para elas lá na cidade de Aurora, no Missouri. E elas moraram nessa casa de aluguel pago pela comunidade até o ano de 2008, quando a ONG Habitat for Humanity, que providencia moradia digna para pessoas carentes, construiu uma casa muito bonitinha para as duas e também conseguiu uma cadeira de rodas muito boa para a Gypsy. A casa era equipada com tudo que a Gypsy precisava. Tinha rampas e corrimão para ela se locomover, tinha banheiro adaptado e tudo mais. E essa história ganhou a atenção do país inteiro. Muitas pessoas queriam saber mais sobre a história dela. A partir dali, a Gypsy e a Didi se tornaram um verdadeiro símbolo de força e superação e passaram a viajar o país inteiro, dando palestras e entrevistas, onde elas motivavam as pessoas com palavras bonitas. As duas aparentavam estar muito felizes na casa nova e tudo parecia ótimo, apesar de todos os problemas que a Gypsy apresentava.
E elas continuavam se esforçando para ter uma vida feliz, mesmo depois que a Gypsy foi diagnosticada com o câncer terminal, que ceifaria sua vida em pouco tempo. Na verdade, a menina já era considerada um milagre, pois, segundo sua mãe, os médicos disseram que ela não passaria dos 3 anos de idade. E justamente por ter essa doença terminal, a Gypsy recebia vários presentes e acabou se tornando inspiração para muitas crianças que tinham uma situação parecida. Ela chegou a ser presenteada pela Fundação Ronald McDonald e a Fundação Make-A-Wish, que realizam os sonhos de crianças com doenças terminais, e foi dessa forma que ela recebeu uma viagem para Disney e também conheceu a sua cantora favorita, Miranda Lambert, que fez uma doação em dinheiro para a família. E como ela era muito fã do filme O Senhor dos Anéis, ela também teve a oportunidade de conhecer os seus atores favoritos na época, o Elijah Wood e o Sean Astin, que eram as estrelas do filme. A Didi sempre ressaltava que a menina era um milagre e que, apesar de não saber por quanto tempo ela sobreviveria, ela, como mãe, estava muito grata por tudo que elas conquistaram até aquele momento. E durante as entrevistas e palestras, a Didi sempre aparecia segurando a mão da filha. Isso demonstrava que elas eram realmente muito conectadas e que estavam lutando juntas. E era isso que todo mundo acreditava, afinal não tinha nenhuma razão para pensar que algo diferente estava acontecendo ali. Mas essa história escondia muitas camadas de segredo que acabaram surpreendendo várias pessoas de uma forma muito negativa. No ano de 2010, a polícia recebeu uma denúncia anônima que dizia que a Gypsy estava sendo maltratada por sua mãe e que a Didi usava nomes falsos, não só para ela, quanto para a própria filha. A polícia foi checar a situação e a Didi explicou que seu ex-marido, Rod, a perseguia e que inventava mentiras a seu respeito. Ela explicou que usava nomes diferentes para que ele não encontrasse as duas, ou seja, ela estava simplesmente tentando se preservar e também preservar a segurança da sua filha. Todos acreditavam que a Didi cuidava muito bem da filha e que, na verdade, era até super protetora e um pouco paranoica sobre a segurança dela. A Gypsy já não era mais uma criança, mas a mãe dizia que ela ainda agia como criança, pensava como criança, porque, como eu disse, ela tinha um atraso no desenvolvimento intelectual. E por isso a Didi ficava muito preocupada com a segurança dela. Ela controlava todos os aspectos da vida da Gypsy. Ela fazia questão de saber tudo sobre qualquer pessoa que se aproximasse, numa tentativa de protegê-la de alguém que estivesse tentando tirar vantagem da menina. Então ela nem contou para a filha que ela tinha 18 anos e também tomava muito cuidado para que a vizinha delas, a Ali, que tinha em torno da mesma idade que ela, não influenciasse a menina de forma alguma. Então todas as interações da Alia com a Gypsy eram controladas. A mãe estava sempre por perto durante as conversas delas para que nenhum assunto inapropriado aparecesse ali na conversa das duas meninas. E nessa época, por volta de 2012 e 2013, tanto a Didi quanto a Gypsy usavam as redes sociais não só para se comunicar com amigos e familiares, mas também para angariar fundos para as viagens médicas e todos os tratamentos caríssimos da Gypsy. E foi justamente através da conta de Facebook que a Didi compartilhava com a Gypsy no dia 14 de junho de 2015 que a seguinte frase foi postada. Em tradução livre, ok? A cadela está morta. Eu cortei o pescoço daquela porca gorda e abusei da filhinha inocente dela. Ela gritou tão alto, LOL. Claro que aquilo deixou todo mundo muito chocado, eles não estavam entendendo nada. Pensaram até que elas estavam falando de algum filme que elas estavam assistindo. As pessoas começaram a achar que o Facebook dela estava hackeado e que alguma coisa estava muito errada. E eles tentaram entrar em contato com a Didi, que simplesmente não respondia o telefone. E ali nos comentários desse post, porque acredita ou não, o post ainda está lá no Facebook delas, que nunca foi desativado, mas ali que elas já não tinham o costume de atender o telefone, então tudo poderia ser apenas uma brincadeira de muito mau gosto. Então a polícia foi até a casa da Didi investigar o que tinha acontecido. Eles perceberam que o carro dela estava estacionado, mas ninguém respondia aos chamados. E a polícia finalmente conseguiu um mandado para entrar na casa. Eles não precisaram procurar muito, pois no quarto da dona da casa estava o corpo de Didi Blanchard, que tinha sido esfaqueada diversas vezes e, segundo os policiais, já fazia alguns dias que ela estava morta. A arma do crime não foi encontrada na cena. Não existia nenhum sinal da Gypsy na casa, a cadeira de rodas dela ainda estava lá, então as pessoas começaram a ficar muito preocupadas porque
A Gypsy era uma menina doente que precisava de vários remédios, ela também precisava da cadeira de rodas, então as pessoas não sabiam se ela sobreviveria sem a mãe, que era sua cuidadora, por muito tempo. E a polícia começou a pedir qualquer informação que ajudasse a encontrar a Gypsy Rose, e foi aí que a vizinha dela, a Alia, resolveu compartilhar algumas informações que foram vitais para a solução desse caso. A Alia contou que a Gypsy vinha conversando com um rapaz a quem tinha conhecido na internet e já fazia anos que os dois estavam numa espécie de relacionamento à distância. Ela disse que os dois tinham se conhecido num site para namoro cristão e já fazia algum tempo que eles planejavam se encontrar. A polícia fez a investigação e depois descobriu que esse rapaz, que já tinha 24 anos, não era a pessoa mais equilibrada do mundo, digamos assim. Ele tinha sido preso por atentado ao pudor e também tinha alguns problemas mentais. A família dele disse que ele era autista e a Alia revelou que a Gypsy tinha planos de se casar com ele que se chamava Nicholas. Claro que a Didi não aprovaria esse relacionamento, afinal, segundo ela mesma, a filha não tinha capacidade mental para se envolver com um homem de forma consensual. Os dois relataram que a primeira vez em que se encontraram pessoalmente foi no cinema e tudo foi planejado pelos dois para que a mãe não desconfiasse de nada. Então a Didi e a Gypsy foram ao cinema para assistir um filme da Cinderela, acho que era live action, e já estava combinado que o Nicholas apareceria lá e iniciaria uma conversa meio que do nada, assim. Os dois tinham esperança de que se a Didi conhecesse o Nicholas pessoalmente, talvez ela gostasse dele e autorizasse o relacionamento. Bom, não se sabe exatamente como tudo aconteceu, mas em algum momento durante esse encontro no cinema, esse encontro armado dos dois, eles deram uma fugidinha, digamos assim, e tiveram relações sexuais no banheiro. Os dois relatam essa mesma história, então provavelmente é verdade. Depois os dois retornaram lá para a área onde a Didi estava, ela não desconfiou de nada, mas é claro que ela não aprovou nenhum tipo de relacionamento dos dois. Ela achou muito estranho um rapaz e assistir o filme da Cinderela sozinho e querer se aproximar delas do nada. O plano deles foi meio que de água abaixo. A mãe dela era muito rigorosa nessa parte e antes mesmo da Gypsy conhecer o Nicholas, ela já tinha tido uma interação com um estranho que ela tinha conhecido na internet e ela acabou fugindo para casa desse estranho, mas a mãe a encontrou rapidamente e depois disso a Didi teria ficado muito brava, tão brava que teria destruído o celular e o computador da Gypsy a marteladas e a ameaçou dizendo que se ela fugisse de casa outra vez, ela martelaria os dedos da Gypsy. Bom, não foi uma forma muito saudável de resolver aquela situação ali de uma adolescente fugindo de casa. Vamos combinar. Bom, a Gypsy continuou falando com o Nicholas escondido e ela esperava a mãe dormir para entrar na internet para conversar com ele. E pelas conversas, a menina Gypsy parecia saber muito bem o que estava fazendo. Eles falavam sobre tudo, eles tinham fantasias sexuais. O Nicholas tinha interesse em BDSM, ele também apresentou esse interesse para a Gypsy, que aceitou muito bem as ideias do BDSM. E ela começou a revelar coisas sobre a vida dela também. Ia dizer que a mãe era muito controladora, que ela queria se casar com ele, mas a mãe não deixava. E eles começaram a bolar um plano para se livrar daquela situação toda. E foi assim que tudo se evoluiu para uma coisa muito macabra. O Nicholas começou a revelar que tinha várias personalidades, mas que todas as personalidades que ele tinha fariam qualquer coisa pela Gypsy. A essa altura, o relacionamento da menina com a mãe já não estava nada bom. As duas brigavam e discutiam o tempo todo. E segundo a Gypsy, a mãe a punia com humilhação, a deixava sem comer, às vezes ela batia nela também. E ela já não aguentava mais aquela situação e falou pro Nicholas que queria a mãe morta, para que assim eles pudessem ficar juntos. Então ela escolheu um dia, teve um dia que ela falou: tem que ser hoje, é hoje que tudo vai acontecer. E o Nicholas respondeu que dessa vez um dos lados ruins dele estava falando e que ele iria matar a Didi com muito prazer, porque esse lado ruim dele gostava de matar. Então o Nicholas pegou o ônibus lá do estado do Wisconsin, que era onde ele morava, e foi para o Missouri com a missão de executar a Didi. E quando ele chegou na casa, a porta já estava aberta para ele. Ele entrou, a Didi estava dormindo, então ele atacou e a esfaqueou diversas vezes, enquanto a Didi gritava pela Gypsy, que estava no outro quarto ouvindo esses gritos. Depois disso, o Nicholas foi pro quarto onde a Gypsy estava e ali eles mantiveram relações sexuais, enquanto a mãe estava morta
no outro quarto. E eles tiveram o cuidado de enviar a faca usada no crime pelo correio para Wisconsin, numa tentativa de eliminar essa prova, né? E ainda roubaram o dinheiro que estava na casa e partiram de ônibus para a casa do Nicholas. E lá eles disseram para os pais dele que a Gypsy não tinha casa, que a família dela a maltratava, e pediram se ela podia ficar ali, e os pais deixaram, e assim ela ficou por algum tempo. Bom, se você ainda não percebeu, na verdade a Gypsy não precisava de uma cadeira de rodas. Ela andava normalmente. E ela ficou lá na casa do Nicholas por alguns dias e começou a se sentir mal porque ninguém tinha dado falta da mãe ainda. Imaginou que o corpo estivesse lá apodrecendo sozinha. Então ela pediu para que o Nicholas fizesse um post no Facebook e de alguma forma avisasse a todos que algo tinha acontecido, para que assim as pessoas fossem lá e encontrassem o corpo da mãe. E foi através daquele post que a polícia identificou o endereço de IP e rastreou a origem da mensagem para a casa do Nicholas. E a polícia de Wisconsin foi até a casa e lá eles encontraram a Gypsy e o Nicholas, que se entregaram na hora. Apesar das pessoas estarem felizes de terem encontrado, eles ainda tinham muitas perguntas. Afinal, o que tinha acontecido? As pessoas ainda não estavam entendendo nada. Então os dois foram levados para depoimento e minha gente, tragam o Oscar, porque a Gypsy fez uma atuação bizarra quando perguntada o que tinha acontecido com a mãe. Eles disseram que a mãe tinha morrido e ela ficou lá... O quê? Como assim? Mas não demorou muito para ela também confessar o que tinha feito. A Gypsy disse que tinha 19 anos, mas na verdade a mãe dela mentiu a vida toda sobre a sua idade. E os policiais descobriram que no momento de sua prisão, ela já era uma mulher de 23 anos. A Didi mentiu a vida toda e ela teria aprendido esse comportamento com a sua própria mãe, a Emma Petrie, que morreu em 1997 sob os cuidados dela, eu já falei sobre isso. E relatos que a Gypsy facilitou a morte da mãe ao deixá-la suja e não alimentá-la. E também há relatos que a Didi envenenou a própria madrasta, que ficou na cama por 9 meses. Ela já tinha sido presa por fraude, por roubo à loja, mas talvez o pior dos seus crimes foram os anos de inferno que ela causou à sua amada filha Gypsy Rose. Descobriu-se que a Gypsy era uma menina saudável, que nasceu saudável e que tinha tudo para ter uma vida extremamente normal. Ela não tinha nenhuma das doenças que a mãe inventava. Além de poder andar normalmente, a Gypsy não tinha câncer, ela não tinha esclerose múltipla, ela não precisava de tubo de alimentação e nem de aparelho respiratório para dormir. A Gypsy era saudável. A mãe inventou todos esses sintomas e doenças para que aparentasse ser uma mãe muito forte, lutadora, e para que, claro, recebesse as doações e se beneficiasse do bom coração e da pena que a história causava nas outras pessoas. A Gypsy disse que sabia que podia andar, mas sobre as outras coisas ela não tinha ideia. Ela acreditava na mãe, e eu acredito que ela realmente acreditava na mãe, porque ela não conheceu outra vida a não ser a vida que a mãe mostrou para ela. Ela disse que toda vez que falava em público, a mãe segurava sua mão para que ela não fugisse muito ao roteiro. Se ela falasse que estava bem, que estava se sentindo bem, a mãe a beliscava e depois ela brigava com ela quando as duas chegassem em casa. Ela realmente tomava vários remédios que acabaram afetando sua aparência física e ela realmente passou por vários procedimentos desnecessários. Foi uma vida inteira de dor, visita aos médicos e mentiras, que resultaram nessa tragédia que muita gente dirá que foi uma tragédia anunciada. A gente sofria de uma doença chamada Munchausen by proxy. É uma doença que nos Estados Unidos é considerada uma forma de abuso. Então ela usava a filha para conseguir a simpatia dos outros através de doenças. E como ela não era uma menina doente, a mãe inventava esses sintomas e ela dava substâncias à filha que causavam esses sintomas na vida real. Por exemplo, eu disse que a Gypsy babava muito. Na verdade, a mãe dava o remédio para ela que fazia com que ela babasse. Era um efeito colateral desse remédio. Então, foi dessa forma que ela conseguiu que as glândulas salivares da Gypsy fossem retiradas. E eu, inclusive, trabalho com um grupo de sobreviventes a mães narcisistas e a mães que têm Munchausen by proxy. Muitas vezes elas são narcisistas também. E eu digo sobrevivente porque muitas crianças, infelizmente, não sobrevivem. Essa busca louca por atenção,
por afeto, por reconhecimento que as mães que sofrem de Munchausen by proxy têm. A Gypsy foi condenada a 10 anos pela participação na morte de sua mãe e o Nicholas pegou a prisão perpétua. Os advogados dele estão tentando apelar, alegando que ele era mentalmente incapaz e dizendo que, na verdade, a Gypsy era a pessoa com melhor capacidade de entendimento. E Rod revelou que a Didi mentia o tempo todo sobre seu relacionamento com a Gypsy. Ele disse que via a filha com muita frequência e que ficou ao lado dela até quando pôde. Mas depois que ela completou 10 anos, a Didi começou a afastar a filha dele. Mesmo assim, ele visitava quando podia e mandava uma quantia de $1.200 por mês e também comprava qualquer coisa que a Gypsy queria. O pai disse que não tinha ideia da face da Didi, realmente acreditava que a filha era muito doente e que a Didi estava fazendo um ótimo trabalho cuidando da filha, porque a Didi era uma mestra em manipulação. A Didi teria aprendido isso com a própria mãe dela, a Emma Pitre, e parece que o comportamento é de família. O que me faz questionar, será que a Gypsy é realmente diferente da mãe? Será que ela não manipulou o Nicholas e o pôs exatamente onde ela queria que ele estivesse? E ela realmente teve os melhores professores na arte da manipulação, que eram a sua avó e a sua própria mãe. E talvez ela tenha usado esses conhecimentos para conseguir o que ela queria, que era escapar dessa vida infernal que ela tinha com a mãe. Mas não sei, apenas uma especulação. O abuso realmente pode produzir seres humanos terríveis ou seres humanos maravilhosos, e fica a dúvida que tipo de ser humano a Gypsy Rose se tornou depois de mais de 20 anos sendo abusada pela própria mãe. Bom, assista esse outro vídeo que conta um crime real de história similar, ou clique aqui para assistir a minha playlist completa do canal. Um beijo, tchau, tchau ou bye bye.